Grumman F-Size F Hellcat. Uma necessidade urgente, Leroy Randall Roy Grumman foi um engenheiro aeronáutico americano, piloto de teste e industrial. Grumman previu que a perfeição final do avião será uma das maiores conquistas que o homem já obteve sobre a natureza. Em 1929, ele cofundou a Grumman Aircraft Engineering Company, posteriormente renomeada para Grumman Aerospace Corporation. A empresa vinha trabalhando em um sucessor do F-4F Wildcat desde 1938, e o contrato para o protótipo GGF-6F1 foi assinado em 30 de junho de 1941. O desenvolvimento se tornou urgente ainda naquele ano pelos Estados Unidos da América. Entrada na Segunda Guerra Mundial e o surgimento do formidável caça-zero do Japão. Inscreva-se no canal para receber notificações de novos episódios. No início de 1942, a Grumman colaborou com o Bureau de Aeronáutica da Marinha dos Estados Unidos da América e pilotos experientes do F-4F para criar um novo caça capaz de enfrentar o Zero e obter superioridade aérea no Pacífico. Grumman não tinha um designer estrela da mídia. Ele fez o brilhante trabalho conceitual no avião ele mesmo, e seu parceiro, William Schwendler, o refinou. O terceiro sócio fundador da empresa, Leon Jake Swerble, era um especialista em manufatura e produção com uma habilidade notável de manter a força de trabalho tão devotada que a Grumman tinha a menor taxa de rotatividade de pessoal de qualquer fabricante de aeronaves da Segunda Guerra Mundial. Richard Hutton, muito respeitado na indústria, mas pouco conhecido pelo público, foi o responsável pela maior parte da engenharia de fato. O primeiro voo foi em 26 de junho de 1942, seguido imediatamente por um contrato para produção em larga escala. A filosofia de design da Grumman era produzir uma aeronave fácil de pilotar a partir de um porta-aviões, na qual um piloto pudesse se tornar proficiente rapidamente, mas que superasse o inimigo. O desenvolvimento inicial prosseguiu sem grandes incidentes, e o caça provou ser resistente, confiável e durável. Ele era impecável e acabou sendo o avião ideal para jovens e inexperientes alferes operarem a partir de porta-aviões. Grumman afirmou que ele foi projetado para ser pilotado por garotos de fazenda, com 200 horas de voo. A Marinha dos Estados Unidos da América preferia as qualidades de voo mais dóceis do F-6F, em comparação com o Volt F-4U Corsair, apesar da velocidade superior deste último. Essa preferência foi especialmente notada durante os pousos em porta-aviões, um requisito crítico para o sucesso da Marinha, no qual o Corsair era fundamentalmente falho em comparação. Além de suas boas qualidades de voo, o F-6F era fácil de manter e tinha uma estrutura resistente o suficiente para suportar os rigores das operações rotineiras de porta-aviões. Mais de 1000 F-6Fs foram construídos antes do avião ser nomeado. Tomcat foi considerado em meados dos anos 40, mas era visto como muito arriscado. Levaria algumas gerações antes que o conceito de um animal excitado fosse considerado apropriado. O próprio Roy Grumman escolheu o nome Hellcat, então a profanidade superou a sexualidade. Poder e armadura, o Hellcat começou a vida como uma proposta para que a Grumman construísse um Wildcat mais selvagem. Apesar de projetado como sucessor do F-4F, o F-6F tinha diferenças significativas. Era simplesmente maior e mais poderoso, com mais armadura, poder de fogo e combustível. Originalmente equipado com um 1700 CV, alterações no design demandaram um modelo Pratt & Whitney 2000 CV. O trem de pouso principal do Wildcat recolhia para a fuselagem usando uma manivela e tinha um trilho notoriamente estreito, mas o trem de pouso do Hellcat era acionado hidraulicamente.
O trem de pouso principal era largo e montado nas asas e recuava para trás, girando 90 graus para ficar plano. O Hellcat também tinha uma roda de cauda retrátil de borracha sólida. O armamento consistia em 6 metralhadoras Browning, de calibre 50 e 12 mm, e 3 montadas em cada seção externa da asa, com 400 tiros por arma, em comparação com as armas de calibre 4.50 do Wildcat inicial. O Hellcat foi equipado com 3 tanques de combustível autosselantes, um sob o assento do piloto com 60 galões americanos e um em cada asa com 87 galões e meio americanos, totalizando uma capacidade total de 235 galões, mais do que o dobro do Wildcat. A força do Hellcat estava literalmente em seu design simples e direto. Na época, o lema da Grumman era torná-lo resistente, funcional e simples. A fuselagem e a empenagem do avião são linhas retas. As asas de um Hellcat eram um trapezoide simples, com área total de 334 pés quadrados. Como o avião precisava ser armazenado no espaço limitado de um porta-aviões, suas asas eram dobráveis. As asas do Hellcat eram as maiores de qualquer caça monomotor da Segunda Guerra Mundial, aliado ou do eixo, e muitas vezes é esquecido que o F-6F era um avião enorme. O P-47 era maior, mas apenas por centímetros. O sistema patenteado de dobragem de asas em eixo diagonal da Grumman, muito como no anterior F-4F, tinha uma posição de armazenamento dobrada paralela à fuselagem, com as bordas de ataque apontando diagonalmente para baixo. É fácil imitar as asas dobráveis de um F-6F estendendo seu braço diretamente para os lados. Quando os pinos de travamento eram retratados hidraulicamente, as asas de um Hellcat caíam e arqueavam para trás, quase tocando o convés de voo em seu movimento suave. Seus movimentos não eram para cima, como em aviões de porta-aviões convencionais, e o peso das asas fornecia quase todo o impulso necessário para completar a dobra. Isso significava que 2 tripulantes podiam manusear e fixar a asa de um Hellcat no lugar. Tendo sido um aviador naval, Roy Grumman especificou que absolutamente a última coisa a falhar em um Hellcat deveria ser o cockpit. Ele e seus engenheiros protegeram um piloto de F-6F com 212 libras de blindagem, além de 2 grandes placas que protegiam o tanque de óleo logo à frente do painel de instrumentos. O Hellcat era chamado de tanque de alumínio pelos seus pilotos, por absorver um castigo inacreditável e ainda assim trazer um piloto de volta ao porta-aviões. Citações típicas de pilotos que trouxeram Hellcats danificados em batalha eram principalmente buracos onde o avião costumava estar e mais ar passando por ele do que ao redor dele. Um F-6F pousou com 200 buracos de bala. A Grumman produziu tantos F-6Fs que a Marinha teve que pedir à empresa para diminuir o ritmo. Em certo momento, circulou um boato de que a Grumman demitiria trabalhadores devido à alta demanda de produção dos Hellcats. Então, a equipe da fábrica se esforçou como nunca, cada um tentando provar que não merecia ser demitido. E o resultado estranho foi um novo recorde mensal de produção. Grumman construiu 12.275 Hellcats em apenas 30 meses. Isso supera 16 aviões diários em uma semana de trabalho de 6 dias. No auge da produção, a Grumman estava produzindo um Hellcat a cada hora, um recorde que nunca foi igualado. Os Hellcats também eram um pouco de uma pechincha. Apesar de seus motores quase idênticos, a Marinha poderia comprar 5 F-6Fs pelo preço de 3 F-4Us. Ação da Segunda Guerra Mundial. O Hellcat viu ação pela primeira vez contra os japoneses em 1º de setembro de 1943, quando os caças do United States Ship Independence derrubaram um hidroavião Kawanishi HJO-AK Emily. Pouco depois, em 23 e 24 de novembro,
os Hellcats enfrentaram aeronaves japonesas sobre Tarawa, derrubando aclamados 30 zeros com a perda de um F-6F. Em Rabaul, Nova Bretanha, no dia 11 de novembro de 1943, Hellcats e Corsairs travaram combates o dia inteiro com várias aeronaves japonesas, incluindo Zeros, reivindicando quase 50 abates. Porém, a proporção de abates reivindicados pelo F-6F sobre o Zero era de 13-1. Ele marcou um menos impressionante 3,7 para 1 contra o sucessor do Zero, o J-2 Milheiden. Com pilotos de mesma habilidade, ambos teriam se equiparado. Os Hellcats foram os principais caças da Marinha dos Estados Unidos da América na Batalha do Mar das Filipinas, onde tantas aeronaves japonesas foram abatidas que as tripulações apelidaram o confronto de grande caça aos Perus das Marianas. O F-6F obteve 75% de todas as vitórias aéreas registradas pela Marinha dos Estados Unidos da América no Pacífico. Esquadrões de caças noturnos Hellcat, equipados com radar, surgiram no início de 1944. De janeiro a setembro, os Hellcats noturnos foram designados para destacamentos nos porta-aviões Bunker Hill, Yorktown, Hornet, Essex e Lexington. Dispersos em 5 navios, os destacamentos tiveram pouco tempo para manter registros detalhados coesos. Os esquadrões obtiveram sucesso imediato. Eles começaram a cobrar um preço dos Night Raiders, que antes não enfrentavam oposição. Os Hellcats também atuaram no teatro europeu. Os Hellcats, da Marinha dos Estados Unidos da América e da Frota Aérea Britânica, realizaram ataques terrestres durante a invasão de agosto de 1944 ao sul da França, uma campanha esquecida, pois os olhos estavam na fuga mais espetacular, da cabeça de praia da Normandia. Hellcats lançados por porta-aviões da FAA cobriram um grande bombardeio contra o encouraçado Tirpitz em 3 de abril de 1944, quando o supernavio alemão se preparava para sair de seu fiord norueguês. Os Hellcats britânicos supostamente enfrentaram os Focke-Wulf 190 e as Messerschmitt 109 Js da Luftwaffe em 5 de maio de 1944, mas os relatórios pós-ação eram tipicamente confusos. A Luftwaffe alegou ter abatido 3 Hellcats, perdendo 309 Gs, enquanto os britânicos afirmaram ter perdido 2 F-6Fs, no que pode ter sido uma colisão aérea. Uma batalha aérea entre Focke-Wulf ou Messerschmitt contra Grumman teria sido injusta em qualquer caso. Um avião baseado em porta-aviões era um conjunto de compromissos. Foi projetado para viver e ser mantido a bordo de um navio e para usar uma pista de 800 pés ou 500 pés no caso de porta-aviões de escolta. Com asas dobráveis, um gancho de cauda, trem de pouso pesado e características de design otimizadas para a sobrevivência em vastas distâncias oceânicas, um F-6F provavelmente não seria páreo para um bem pilotado FW-190. Pilotos da Marinha e fuzileiros navais dos Estados Unidos da América voaram 66.530 missões de combate e reivindicaram 5.163 abates, 56% de todas as vitórias aéreas da Marinha dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América na guerra, com uma perda registrada de 270 Hellcats em combate aéreo, uma proporção geral de abate para perda de 19 para um baseado em abates reivindicados. O F-6F tornou-se o principal avião fabricante de ases no inventário americano, com 305 ases Hellcat. Os êxitos americanos não se deveram somente a aeronaves superiores. A partir de 1942, eles enfrentaram aviadores japoneses cada vez mais inexperientes e tiveram a vantagem de uma superioridade numérica crescente. No papel de ataque terrestre, os Hellcats lançaram 6.503 toneladas de bombas. O maior as da história da Marinha, capitão David McCampbell,
conquistou todas as 34 vitórias no Hellcat. Ele uma vez descreveu o F-6F como um avião de combate excepcional. Ele se saiu bem, era fácil de pilotar e era uma plataforma de armas estável, mas o que eu realmente me lembro mais é que era robusto e fácil de manter. Durante o curso da Segunda Guerra Mundial, 2.460 EI-2 F-6F Hellcats foram perdidos por todas as causas, 270 em combate aéreo, 553 para fogo antiaéreo terrestre e de navio e 341 devido a causas operacionais. Do total, 1.298 foram destruídos em operações de treinamento e transporte, normalmente fora das zonas de combate. Após a guerra, a maioria dos F-6F foi relegada para treinamento em esquadrões de reserva, embora os F-6F 5NEs, equipados com radar, tenham sido mantidos como caças noturnos. O canto do cisne de combate dos Hellcats para os Estados Unidos da América. Na Coreia, em agosto e setembro de 1952, 6 drones F-6F, controlados por rádio, cada um com uma bomba de 1 tonelada, sem aletas, foram enviados individualmente contra uma ponte e um túnel ferroviário norte-coreanos. Eles foram pilotados por um controlador em um Skyraider AD-2Q bilugar que os acompanhava. Essas missões eram realmente testes de prova de conceito, demonstrações ao invés de ataques sérios, e causaram pouco dano a algo além dos Hellcats. 4F, 6F, 5K sem piloto, como a variante foi designada, foram usados durante o primeiro teste de bomba A em Bikini em julho de 1946. Eles foram arremessados pela nuvem da explosão após a dispersão das ondas de choque. Um saiu do controle e caiu, e aviões de controle resgataram 2 dos 3 sobreviventes depois que eles emergiram da coluna turbulenta de fumaça, poeira e ar superaquecido. O terceiro Grumman foi eventualmente localizado por radar, navegando alegremente a cerca de 55 milhas de Bikini. Ele também foi interceptado e levado de volta à próxima ilha Roy, onde os 3 drones pousaram em segurança. Ainda hoje, a contribuição dos drones Hellcat é sentida no combate aéreo. Os primeiros mísseis RR Air Intercept Missile 9 Sidewinder foram disparados em F-6 F-5Ks voando acima da estação de teste de armamento naval do Lago China durante 1952 e 1953. Os franceses usaram F-6 F Hellcats na Primeira Guerra da Indonésia, de 1946 a 1954. A Marinha Uruguaia os usou até o início dos anos 60. O subtipo F-6, F-5 também ganhou fama como a primeira aeronave usada pela equipe oficial de demonstração de voo Blue Angels da Marinha dos Estados Unidos da América em sua formação em 1946. Se você gosta deste tipo de vídeo, inscreva-se no canal para receber notificações de novos episódios. Para mais conteúdo sobre a história militar, confira nossa biblioteca de vídeos.